Quem ri por último, ri melhor. Esse é o ditado que nós aprendemos desde cedo. Na nossa infância nós ouvimos, às vezes, pais, tios, professores, familiares, dizendo para nós que quem ri por último, ri melhor. Ou seja, aqueles que esperam para celebrar a vitória no momento certo, em vez de cantarem vitória antes do tempo, certamente rirão melhor. Aqueles que são pacientes para esperar o momento da vitória e então celebrá-la, esses, rindo por último, rirão melhor. E a nossa história de hoje, do nosso tempo de reflexão, que é a história de Abraão e de Sara, fala sobre essa risada por último. Mas o que nós aprendemos no livro de Gênesis, especialmente nas narrativas de Abraão e de Sara, é que a fidelidade de Deus ri por último. Quem ri por último? A fidelidade de Deus. Diante do ceticismo e da dúvida que muitas vezes atacava o coração de Abraão e de Sara, nós percebemos a fidelidade de Deus superando essa incredulidade. E muitas vezes a dúvida de Abraão e de Sara será retratada por meio do riso, da risada, e ao mesmo tempo a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas também provocará riso nesses patriarcas. Veja que história interessante lá de Gênesis capítulo 17, versículos 16 a 19. Deus reafirma uma promessa a Abraão e vamos ver como ele reage a essa promessa. Lá em Gênesis 17, versículo 16 primeiro. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Deus está garantindo para Abraão que ele dará um filho a Abraão por meio de Sara. O filho da promessa não é Ismael, o filho da promessa é aquele que há de nascer por meio de Sara. E a reação de Abraão diante da promessa divina é dar risada. Não uma risada de alguém que confia em Deus, mas uma risada de alguém que reage com ceticismo e com dúvida. Veja a resposta de Abraão aí em Gênesis 17, 16 a 19. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão aqui, diante da promessa divina, da reafirmação de que ele daria um filho para Abraão por meio de Sara, ri, dá risada. O verbo hebraico aqui é o verbo tzahak. E na terceira pessoa em especial, ele é o Yitzhak, ele ri. Abraão não crê, não confia diante da promessa que Deus faz aqui. Ele reage com ceticismo, ele reage com dúvida, o seu coração está questionando, será mesmo que Deus vai cumprir aquela promessa que ele fez anos atrás? Será que Deus ainda será capaz de dar um homem já idoso e a sua esposa também idosa a capacidade de terem filhos e nós vamos desfrutar dessa bênção? E a reação de Abraão é rir. Rir de incredulidade, rir de ceticismo, rir de dúvida. Abraão dá risada. Abraão ri, não confiando em Deus, mas o pai da fé aqui duvida, questiona. Tem lá as suas dúvidas se Deus de fato irá cumprir a sua promessa. Quando nós continuamos a ler a narrativa de Gênesis no capítulo 18, nós descobrimos que tem mais alguém que ri, e ri de ceticismo também. Ri de incredulidade, de dúvida, aquela fé vacilante com a qual todos nós nos deparamos muitas vezes nas nossas vidas, não é verdade? Todos nós lutamos com a incredulidade, todos nós lutamos com o ceticismo. E agora, Deus está fazendo uma refeição com Abraão, está comendo, batendo um papo com ele, e Sara está na porta da tenda dela, e ela ouve Deus conversando com Abraão e reafirmando a mesma promessa. Veja só o que diz Gênesis capítulo 18, versículos 10 a 15. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda. Abraão e Sara já eram velhos e de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma ao pensar: depois de já estar velha, e meu marido já idoso, meu senhor idoso, ainda terei esse prazer?
Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus pergunta a Abraão. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara tem medo, por isso mente. Eu não ri. Mas Deus disse: não negue, você riu. Sara, aqui no capítulo 18 de Gênesis, tem a mesma reação do pai da fé, Abraão. A mãe da fé também luta com a dúvida, também luta com o ceticismo, também dá uma risada de incredulidade e fica se perguntando: será que Deus de fato vai cumprir aquela promessa de décadas atrás? Será que Deus de fato nos dará um filho agora nessa situação que é mais improvável do que a anterior? E aí nós descobrimos na história de Abraão e de Sara que a risada da fidelidade de Deus aparece por último. E a risada da fidelidade de Deus sobrepuja, vai além, ultrapassa a risada de incredulidade, de dúvida de Abraão e de Sara. Veja só o que diz Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 3, quando Sara recebe a promessa de Deus e experimenta a bênção, a dádiva divina. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Qual que é o nome do filho? Yitzhak. Ele ri. E Sara disse: Deus me encheu de tzerok, de riso, e todo o que souber disso, Yitzhak rirá comigo. Na história de Abraão e Sara, quem ri por último é a fidelidade de Deus. Na história de Abraão e Sara, a risada final que nós encontramos nessa tensão de ter ou não ter filhos, de serem capazes ou não serem capazes de gerarem um herdeiro que levará adiante a promessa de Deus, a fidelidade de Deus, mediante a concretização da sua promessa, ri por último. Não é a risada de Abraão que aparece no final da história. Não é a risada de Sara, de ceticismo, que aparece no final da história. Mas é a risada de Sara e de Abraão que experimentam a fidelidade, que experimentam Deus cumprindo as suas promessas. Assim como Sara e Abraão, você e eu lutamos certamente com muitos momentos de dúvidas e de questionamentos. Por que certas coisas acontecem? Por que Deus, por exemplo, nos impede de concretizarmos um sonho em que nós seríamos capacitados para treinar melhor outras pessoas? Por exemplo, algo que eu e minha família estamos passando por um momento desafiador como esse. Talvez você pode se perguntar por que o emprego não vem? Ou será que amanhã eu vou ter condições de pagar o meu seminário, vou ter condições de sustentar minha família nessa crise que o nosso país está vivendo? Quando nós vamos voltar a uma vida normal? Quando a vacinação chegará? E muitas vezes a grande tentação é nós querermos colocar a nossa confiança naquilo que a gente vê, em vez de colocar a nossa confiança na promessa de Deus. E esse texto nos ensina que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena crer que Ele é fiel diante das adversidades que nos tentam e nos seduzem a duvidar de Deus. Vamos ser honestos, todos nós lutamos com o ceticismo, com a incredulidade, com a dúvida. Mas esse texto aqui é um convite a confiar na fidelidade de Deus. Ele há de cumprir as suas promessas para com o seu povo. Ele há de trazer novos céus e nova terra. Ele há de restaurar e de criar uma nova humanidade como Ele já está fazendo agora. Nós um dia viveremos na presença dEle sem mais o choro, sem mais o sofrimento. Deus há de cuidar de mim e de você em meio às lutas da vida, porque Ele promete estar conosco em todos os momentos. Deus promete suprir aquilo que a gente precisa. Deus promete trazer paz ao nosso coração quando estamos preocupados e entregamos diante dEle as nossas ansiedades. Deus promete nos capacitar para sermos testemunhas vivas do Evangelho, que mostram Jesus na sua vida e naquilo que dizem e falam. O texto de Abraão e Sara, então, é um convite a mim e a você a confiar na fidelidade de Deus e provar dessa fidelidade. E rir, não de incredulidade e ceticismo, mas dar a risada daqueles que experimentam
o cuidado de Deus, daqueles que em meio às dificuldades sabem que Deus está conosco. Ele não nos abandonou. Ele não é um Deus infiel e Ele cumpre as suas promessas. Quem ri por último? A fidelidade de Deus. É essa a resposta que Abraão e Sara vivenciam. Não o ceticismo deles, mas a fidelidade de Deus. Quando alguém disser para você, então, quem ri por último? A sua resposta deveria ser a fidelidade de Deus.